Amados irmãos, Shalom de Yahusha. Amados, hoje eu quero falar um pouco sobre a unidade do nosso Criador Yahweh. Nós sabemos que no passado o nosso Criador estabeleceu leis provisórias e uma destas leis era a circuncisão. Era uma marca externa, assim como hoje o lavar do batismo nas águas é também uma marca externa. Porém, segundo o plano de Yahweh, o pensamento de Yahweh, esta marca da circuncisão, ela valeria até que viesse Yahusha. Hoje nós desfrutamos do segredo de Yahusha. Esse segredo é que nós, gentios, somos um só corpo com os Yaldins, porque Yahweh só tem um povo na terra. E esta circuncisão, ela prevaleceu por um tempo, e isso não só a circuncisão, mas também as demais leis, de certa forma dividia o povo, porque havia o povo do Criador e os demais povos, aqueles que tinham os seus deuses. Porém, neste assunto da unidade do nosso Criador Yahweh, está escrito que Yahweh justifica pela fé, ele salva pela fé aquelas pessoas da circuncisão e também, mediante esta mesma fé, os gentios, os que são da incircuncisão. Também está escrito que com relação ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, o apóstolo Shaul disse que ainda que hajam aqueles que se denominam deuses, quer na terra, quer no céu, há um só Criador, um só Pai, Criador de todas as coisas, e que para Ele nós vivemos. Também o nosso amado irmão disse que recebeu esse apostolado de ser testemunha de Yahusha na terra. Falando sobre isto, ele diz que há um só Criador e um só mediador entre Yahweh, que é o nosso Criador eterno, e os homens. Há somente Yahweh e Yahusha, que é homem, um só mediador entre o Criador e os homens. Paulo disse: para isto eu fui enviado a dar testemunho, a pregar em todo tempo, em todo lugar. Na carta aos irmãos Efésios, aqueles que moravam ali na cidade de Éfeso, está escrito no capítulo 4 que Yahweh está acima de todos, que há um só Criador e que ele está acima de todos. Quando Yahweh, sabendo que não tinha alguém maior do que ele para que pudesse jurar acerca da promessa que ele estava fazendo com Abraão, ele jurou por si mesmo. Também com respeito à manifestação do nosso rei Yahusha, está escrito na carta que é enviada do apóstolo Shaul a Timóteo, dizendo que esta manifestação de Yahusha será mediante ao poder do nosso Yahweh, o Criador eterno. E ali, naqueles versículos seguintes, ele explica que ele é o único que possui imortalidade, que Yahweh é o único que habita em luz inacessível e que não pode ser visto e que jamais foi visto pelo homem, porque jamais pode ser visto por homem algum. E o verso seguinte diz que a ele deve ser dada toda a glória, toda a honra pelos séculos. O próprio Yahusha, primogênito de Yahweh, o nosso rei, o nosso salvador, aquele que foi enviado por Yahweh para salvar os homens de fé. Ele, estando nessa terra, ele falou: o maior, o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o nosso Criador é um. E, além disso, ele diz que nós devemos amar a Yahweh de todo o nosso coração,
de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Também temos o que está escrito nos 10 mandamentos, com referência ao povo de Israel. Assim está escrito: eu te tirei da terra da escravidão, da casa da escravidão, portanto, não terás outros deuses diante de ti. Amados, eu mencionei há um certo tempo atrás que estava fazendo um estudo acerca das mentiras que são vendidas às pessoas no sistema religioso. Eu concluí parte desse estudo e esse tema, esse conteúdo que eu liberei agora a respeito da unidade ideal está incluído nele. Só para os irmãos terem uma noção, esta é a capa, um exemplar, um livreto que eu imprimi para mim mesmo, para mim poder avaliar, poder estudar, mas qualquer um dos meus irmãos, você mesmo, se você estiver interessado no conteúdo deste estudo, eu estou disponibilizando esse conteúdo aqui na internet. Eu deixei o link na descrição desse vídeo. Como é a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu fiz o teste com algumas pessoas e ele abriu quando eu enviei o link por e-mail ou quando eu enviei o próprio arquivo por e-mail. Mas se de tudo você clicar nesse link e ele não abrir, se você estiver interessado nesse conteúdo, envie-me o seu endereço de e-mail e eu te envio o conteúdo por e-mail. Mas eu espero que ele possa abrir através deste link. Esta é a apresentação que eu faço ao leitor. Ao leitor. Quando eu saí do sistema religioso em 2015, o fiz por obediência, entendimento e manifestação de fé. Mas hoje, sei que há tanta coisa por trás desta questão religiosa, muito mais que eu possa imaginar. Este sistema está fundamentado em mentiras que são vendidas aos irmãos. Temos a maior delas, a Trindade, a cobrança de dízimos, a prática de se reunir em templos, a Santa Ceia, o batismo nas águas, a profanação dos nomes do Criador e do seu Filho, o estabelecimento de um sacerdócio humano, a cruz e tantas coisas mais. Este estudo é uma pesquisa realizada em 15 livros do Novo Testamento, onde a verdade é selecionada por assuntos, provando que aquilo que os religiosos tradicionais pregam contradiz aos ensinamentos das Escrituras. Uma das coisas que eu aprendi com Ial é que a adulteração da palavra mencionada em Apocalipse foi permitida, mas não indiscriminadamente, e sim dentro de um limite. E foi aí que eu descobri que, mesmo tendo em mãos uma tradução manipulada e cheia de nomes de blasfêmia, é perfeitamente possível se provar por esta mesma Bíblia adulterada a verdade sobre Ial e os ensinamentos importantes acerca do reino dos céus. Eu entendo que para mim mesmo seria necessária uma simples pesquisa para saber qual é a vontade de Ial para os seus filhos. Mas há uma diferença em saber para si e saber para ensinar aos outros. Por isso, eu tomei texto por texto, expondo a palavra ao leitor, para que a Escritura fale por si mesma. Shalom de Ial, chamados. Forte abraço, até breve.